Olá pessoal, aqui dar continuidade ao nosso capítulo de aspectos gerais de geradores de vapor, né? Esse é o segundo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as caldeiras flamotubulares, ok? Bem, as caldeiras flamotubulares, como nós já demos uma rápida pincelada na primeira parte desse capítulo, é aquele tipo de caldeira em que os gases de combustão circulam no interior dos tubos, né? Cedendo calor para aquela água que está por fora dos tubos. Então, basicamente, a estrutura é essa colocada nessa figura aqui, nesse esquema. Eu tenho, então, a minha fornalha, que é aquele componente onde eu inicio a combustão. Não necessariamente vai ser esse formato geométrico, aqui é apenas um exemplo, mas certamente eu preciso de um local para a queima do combustível, que é a minha fornalha. Então, nessa fornalha eu queimo o combustível. Esse combustível tem uma reação química, né, no qual os produtos são os gases de combustão. Esses meus gases de combustão vão escoar por tubos, por isso fogo tubular ou flama tubular, e posso ter outros equipamentos aqui, mas após isso, por exemplo, eu posso direcionar para a chaminé e esses gases são lançados aqui, né, gases de exaustão pela chaminé. Do lado de fora eu tenho a minha água, né? Essa água pode vir aí ser alimentada, né? Nessa caldeira através de uma bomba. Eu preciso de uma bomba para garantir que eu vou ter essa água aí sendo fornecida, tá certo? Essa água, já adiantando, é importante que ela seja controlada, né? A qualidade dessa água, de forma a minimizar, por exemplo, incrustações externas aqui nessas tubulações, né? Então a qualidade da água é importante e também por outros fatores associados aqui à qualidade do vapor que é formado aqui em cima. Mas então eu tenho essa água que aqui ela entra e na medida que ocorre a transferência de calor eu tenho a mudança de fase e eu saio com vapor aqui no topo da caldeira, ok? Então isso seria uma caldeira flamotubular. Aqui eu tenho um vídeo de operação, né, de uma caldeira flamotubular que geralmente eu passo na aula, quando essa aula é presencial. Aqui, como a gente está fazendo a aula em formato remoto, emergencial, eu acho que não vale a pena eu passar o vídeo, né? Quem sabe depois eu disponibilizo para vocês o link do vídeo e vocês conseguem ter o acesso e ver esse vídeo, né, por conta própria. Acho que é um investimento melhor do tempo, tá ok? Vamos então para o próximo slide, onde nós falamos um pouco mais de características gerais da caldeira flamotubular. Tá? As caldeiras flamotubulares, se nós pegarmos aí do ponto de vista histórico, elas foram as primeiras a serem construídas, né? Então a primeira caldeira que foi desenvolvida era uma caldeira do tipo flamotubular, né? Devido até à simplicidade de construção, se nós compararmos com as outras caldeiras que são aquatubulares. Essas caldeiras flamotubulares, elas também são conhecidas como fogotubulares, fumotubulares ou pirotubulares, tá? Então, dependendo do local onde você está, você pode ouvir falar com denominações diferentes, tá, ok? Qual que é a construção dela, né? O formato dela. Então, ali no slide anterior nós falamos de por onde que circulam cada uma das correntes de fluido, né? Então, de um lado eu tenho gases de combustão dentro dos tubos e por fora eu tenho água. Mas quais são os componentes peculiares desse tipo de caldeira, né? E como é que é o arranjo deles? Então, basicamente, essa caldeira ela é um vaso de pressão cilíndrico e esse vaso contém água. Então, vaso de pressão é um nome que se dá a uma estrutura da engenharia, né, em que você tem um formato, pode ser na forma de uma esfera ou cilíndrico, que contém um fluido pressurizado ali dentro, né? Então, existe toda uma teoria de cálculo de vasos de pressão na engenharia, né? E muito dessa teoria está associada a questões de segurança. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né, porque em vasos de pressão é uma questão primordial é o controle da pressão de operação, tá? E essa pressão de operação ela é determinada com base na geometria,
né? Então isso vai depender do diâmetro. Dependendo do diâmetro da minha caldeira, eu vou ter um limite de pressão de operação. Tá? Dentro desse meu vaso de pressão, então isso aqui seria o meu vaso de pressão, esse diâmetro externo que nós estamos vendo aqui. Aqui nessa figura de baixo seria esse diâmetro que nós vemos aqui. Esse seria o meu vaso, né? Então aqui deve estar repleto de água e eu devo ter uma válvula aqui, uma saída saindo o vapor, tá certo? Eu tenho também uma fornalha, como nós vimos no esquema do slide anterior, aquela fornalha estava posicionada fora do vaso de pressão. Aqui, nesse caso, essa fornalha está posicionada no interior do vaso de pressão. Veja que essa fornalha, neste caso aqui, ela é um outro reservatório, não um reservatório, mas é um outro cilindro posicionado aqui no interior desse cilindro maior que é o vaso de pressão. Tá? Então eu vou ter a queima dos meus gases de combustão, a queima do meu combustível, gerando então os meus gases de combustão, que vão então seguir aqui, né, no sentido da profundidade aqui dessa figura, né? Lá eles vão acabar fazendo uma volta e escoando aqui dentro dos tubos, tá? Talvez nem façam isso, dependendo de como que é essa caldeira aqui, né? A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, talvez eles saiam direto lá na chaminé. Essas caldeiras, elas apresentam uma taxa de produção de vapor tipicamente inferior a 30 toneladas por hora de vapor, tá? Então, para passar uma noção para vocês terem uma noção disso, né, a gente pode consultar os exercícios que a gente fez antes da pandemia, né, de ciclo de Rankine, esses exercícios do livro de termodinâmica clássica, né, e ter uma noção dos valores que são utilizados que são de exercícios típicos, né, de ciclos de Rankine, de plantas de potência, para você ter uma noção de quanto que isso representa frente àquilo, né? E a pressão de operação é relativamente baixa, né? Então essa é uma das características cruciais aí e que muitas vezes delimitam a escolha desse tipo de caldeira, tá? Então as pressões de operação são muito baixas, então para uma aplicação, por exemplo, de geração de energia, lembra que no ciclo de Rankine, para aumentarmos a eficiência de um ciclo de Rankine, nós estamos interessados em pressões elevadas, tá ok? Quanto maior a pressão, maior a eficiência, né, do meu ciclo de Rankine. Isso está associado à explicação do ciclo de Carnot. Você aumenta a temperatura, né, como você está trabalhando bifásico, você aumentar a pressão, aumenta a temperatura de recebimento de calor, ou seja, aumenta a temperatura, a eficiência de Carnot, né, e consequentemente a eficiência de Rankine também. Tá? Então, isso é um fator muito importante a ser levado em consideração. E também na sua aplicação, se a sua aplicação não for geração de energia, mas dependendo da pressão que você precisa que esse vapor chegue, né, uma determinada vazão, temperatura e pressão. Então, esse é um fator muito importante. Tá? Bem, então, como é que eu posso relacionar a pressão dentro da minha caldeira com parâmetros, por exemplo, construtivos, né, como o diâmetro da caldeira e a espessura da parede, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um vaso de pressão, né? Poderia ser a estrutura de uma caldeira. Se eu chegar aqui e fizer um corte e arrancar essa tampa, né? E olhar isso aqui por aqui, olhar para cá, né? Eu vou ter uma vista aqui, né? Em que eu vou ter o meu fluido preenchendo a água, né? Água mais vapor d'água preenchendo o interior aqui da minha caldeira, né? Do meu vaso de pressão. Então vou ter uma pressão distribuída uniformemente aqui, aproximadamente uniforme, vamos considerar assim. E se eu fizer um corte AA, eu vou enxergar algo como o que está colocado nessa figura aqui, tá certo? O que acontece? Eu posso fazer um balanço de forças verticais, né? E de forma que isso atenda uma condição de equilíbrio, ou seja, um balanço de força vertical, né? Se eu botar aqui, por exemplo, meu eixo Y, aqui, somatório de forças na direção Y igual a zero, eu vou ter então o quê? Que as forças
devido ao carregamento de pressão que está sendo feito aqui dentro, ó, devido à pressão, ela tem que ser equivalente à força de resistência interna desse vaso, né, que vai estar atuando ao longo da espessura do meu vaso de pressão. Então, posso dizer que isso é igual a uma força de resistência, né? Quanto que vale a minha força exercida, né, pelo fluido ali dentro? Tá? Basicamente, na direção Y, né, seria o meu campo de pressão projetado na área, ou na área Y, né, na área, ou nas componentes de área Y, ou poderia ser as componentes Y de pressão projetadas na minha área, né? Eu posso, para ser mais fácil aqui, pegar esse campo de pressão P, certo? E fazer ele aplicado na área projetada na direção Y. Qual que é a área Y, né, desse vaso aqui? A área Y é o diâmetro D vezes a profundidade L. Então eu teria P, D, L. Então essa aqui seria a minha força FP. Isso aqui tem que ser igual à minha força de resistência. Qual que é a minha força de resistência? É uma tensão, né, vezes uma área. Há uma tensão vezes uma área. Quanto é que vale essa área? Espessura vezes profundidade. Só que é 2 vezes a espessura, né, dos dois lados. Então eu tenho 2T L. Meu L vai cortar. Eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Passo sigma para um lado, né? Sigma para um lado, 2t dividindo para o outro lado, vou ficar com isso aqui. O que me diz essa expressão aqui? Essa expressão me diz o seguinte, ó. A tensão atuante, a tensão normal que atua ao longo da espessura do meu material aqui, ela vai ser maior quanto maior a pressão, né? Quanto maior a pressão que tiver aqui dentro, ó, maior a tensão que vai estar atuando nesse material. Se eu aumentar indefinidamente essa pressão, vai chegar um momento em que eu vou ter uma tensão tão alta que ela pode superar a tensão limite, né? A tensão admissível do material. E isso aqui pode escoar e eventualmente romper, né? Isso aqui vem da resistência dos materiais. Só que não só isso, a tensão não depende só da pressão, ela depende da minha geometria também. O que é a geometria? É o diâmetro e a espessura do meu vaso de pressão, né? Quanto maior a espessura do meu vaso de pressão, menor a tensão. Faz sentido, né? Quanto maior a espessura, mais robusto vai ser o meu sistema, né? Menos suscetível à falha. Por outro lado, uma coisa que é interessante é isso aqui, ó, o diâmetro. Quanto maior o diâmetro, maior a tensão. Tá certo? Então aqui é algo muito importante, ó. Quanto maior o diâmetro da minha caldeira, maior a tensão, limitando a pressão de operação da caldeira. Então, isso aqui é uma consequência muito importante que orienta muito o projeto das caldeiras flomotubulares. Em que sentido? Quanto maior o diâmetro, à medida que o engenheiro tenta fazer um diâmetro cada vez maior para poder alocar cada vez mais tubulação ali dentro para trocar mais calor e aumentar a capacidade de produção de vapor, ele vai ter uma limitação da pressão de operação. Tá certo? Vai ter que trabalhar com pressões menores. Então existe aí um compromisso, né? Se você quer aumentar a capacidade, né, colocando mais área de troca, e para isso você vai precisar aumentar o tamanho, né, o diâmetro, ou aumentar o comprimento também, mas aumentar o comprimento indefinidamente também há questões financeiras e questões de alocação de espaço. Então existem outras questões que você acaba esbarrando também, você não pode aumentar o comprimento indefinidamente, né, da caldeira. Mas a ideia é você aumenta o diâmetro, só que quanto mais você aumenta o diâmetro, mais suscetível você fica às questões de pressão e oscilação de pressão, ou seja, menos seguro é. Então existe aí o que a gente chama de um trade-off, ou um compromisso, né, no projeto de uma caldeira, né? Quanto menores diâmetros, mais segura, só que quanto menor o diâmetro, menos espaço você tem para colocar trocador, então você tende a ter uma caldeira também menos eficiente, porque não consegue trocar toda a disponibilidade térmica que você vai ter, o conteúdo, né,
da combustão, né? Porque você não tem área de troca, tá certo? Então, esse é um raciocínio muito importante que vocês compreendam, né? E tenham em mente sobre caldeiras flamotubulares. As caldeiras do tipo flamotubular, elas podem ser classificadas de acordo, por exemplo, com essa disposição que eu coloquei aqui, né? É claro que existem outras formas de você enxergar, coloquei uma proposta aqui, então você tem disposição do casco, vertical, horizontal, o empacotamento, que o empacotamento tem a ver com a quantidade de feixes ou de passos que você tem dentro da caldeira, dos feixes tubulares. Aqui, na verdade, desculpa, eu confundi, tá? Empacotamento tem a ver com o número de tubos, tá? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. O número de passes aí sim, se eu tenho um único passe ou mais de um passe, ou seja, com uma passagem dos gases indo e indo de novo, certo? E outra questão é quanto à câmara de retorno, se ela é úmida ou se ela é seca. Bem, vamos começar a falar aí da disposição do casco, né? Vertical, horizontal, vamos falar das caldeiras verticais. As caldeiras verticais, basicamente, elas também são aí corpos cilíndricos, né? Então aqui a gente está vendo aqui também corpo cilíndrico fechado nos extremos, né? Então eu vou ter uma estrutura vedando ela aqui embaixo também, separando da minha fornalha, tá certo? Então eu vou ter meus gases de combustão passando aqui pelos tubos, e esses dois limitantes superior e inferior, que são chamados de espelhos, eles recebem então esses tubos verticais, né, que são posicionados em furações desse espelho. Isso aqui é o que a gente vê em trocadores de calor, casco e tubos, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, a forma construtiva de um trocador casco e tubo é algo assim que a gente vê, né? Se eu chegasse aqui e fizesse uma vista, né, olhando da, desculpa, opa. Eu acho que existe aqui uma ferramenta que estou aprendendo a mexer com isso aqui. Aqui só. Então se eu tiver uma vista daqui de cima, né, eu vou enxergar algo do tipo assim, né? Então aqui estariam o meu espelho. Esse aqui seria o espelho, que é uma estrutura metálica cheia de furinhos, onde esses furos eu poderia ter os meus tubos, os tubos onde escoa o vapor, né? Que poderiam, por exemplo, ser soldados aqui nessa estrutura, né? É uma opção. Né? Esse aqui seria o espelho do trocador de calor casco e tubo. Então eu tenho espelho em cima e embaixo, tá? Então eu gero vapor aqui na minha fornalha, né? Circulam os gases de combustão desde a fornalha até a chaminé aqui em cima. Essas caldeiras, elas são utilizadas aí muito para a queima de combustíveis de baixo poder calorífico, de baixo conteúdo térmico. Essa disposição da fornalha aqui ela é bastante convidativa para isso. Você pode depositar os teus combustíveis sólidos aí também, principalmente, né? Mas não necessariamente só sólido. Você pode depositar em um volume considerável, né? Então, quando você tem espaços para depositar grande quantidade de combustível, você assim dá a entender, né, que você pode usar um combustível de uma menor qualidade, com menor quantidade de conteúdo energético, né? Porque você pode trabalhar com uma quantidade maior. Então, por exemplo, biomassa, serragem, palha, casca de café, dentre outros combustíveis, tá certo? Então, são tipicamente empregados em caldeiras verticais. Uma outra vantagem dessa caldeira é que ela é apropriada para aplicações de espaço reduzido, justamente por serem verticais, né? Então, se você imaginar uma disposição horizontal dessa mesma caldeira aqui, fica fácil perceber que ela ocupa muito mais área, né? Então, se você tiver, por exemplo, fazer um cálculo se você tem o seu ambiente lá industrial e você paga, por exemplo, para o aluguel do espaço, ou você poderia estar usando esse espaço para fazer uma outra atividade. Então, todo esse tipo de informação entra na contabilidade, né? Da otimização do espaço, da otimização dos recursos, né? Então, certamente essa caldeira ocupa menos espaço, menos área, né? Então, isso é um aspecto positivo em relação às caldeiras flamotubulares horizontais. Elas também são compactas e de fácil transporte, então isso aqui é uma informação também relevante.
As pressões de trabalho típicas na faixa de 10, 12 bar, tá? Pressões aí relativamente baixas, né? A gente está falando de 1 megapascal, né? Lembra lá dos exercícios de Rankine? A gente, quando fala de 3, 10, 15 megapascal, são números aí típicos, né? De geração de energia. Aqui eu trago uma imagem de um catálogo, né? Da Alborg, uma caldeira vertical, né? Onde a gente vê especificações aqui de capacidade de geração de vapor, de 8 toneladas a 20 toneladas aí. Pressão de projeto 10 bar, ó, do que a gente estava falando, 10 bar manométrico. Altura de 7 metros a quase 8 metros. Não é coisa baixa não, é alta, né? Do que a gente está vendo aqui. Diâmetro 2,5 metros a 3,5 metros. Isso aqui eu acho que é a cota de largura com inclusão do queimador, né? Então, de certo, ela já vem aqui com a opção de você encaixar o queimador. Peso seco, né? Aqui sem a água e o volume de água que ela consegue suportar, né? As caldeiras horizontais, elas aí certamente são as mais típicas, né? Até do que as caldeiras verticais. Tem as várias concepções que a gente vai listar aqui, desde as mais simples, que a gente tem grandes capacidades de volume de água e que atualmente estão em desuso, né? São as primeiras caldeiras eram aí horizontais e com grandes volumes de água, certo? Então nós temos até as caldeiras compactas, né? As primeiras unidades não possuíam tubos de pequeno diâmetro, mas sim um ou mais tubulões através dos quais escoavam os gases quentes. De fato, são as caldeiras do tipo Cornualha e Lancashire, que nós vamos ver na sequência. Devido ao grande volume de água, exigiam considerável tempo para atingir as condições de operação. Essa é uma característica dessas caldeiras, né? Então, isso de certa forma é uma desvantagem, né? Então, você levar um tempo para atingir a condição de operação, porque você tem muita água, né? Então, desde a hora que você liga uma caldeira até o momento em que ela de fato começa a formar o vapor, leva muito tempo, porque você tem muita água e você precisa elevar primeiro a temperatura de toda essa água, né? Então, tem as questões de inércia aí, que são importantes numa caldeira flamotubular e numa caldeira flamotubular dessas mais antigas, né? Que tem volumes maiores. Esse é um aspecto bem importante, tá? Aqui é com relação à classificação delas, número de tubo, número de passe, tipo de câmara de retorno, como a gente classifica elas. Então é algo, na verdade, que está até repetitivo, né, em relação ao que foi informado antes. Bem, vamos começar pela caldeira, pela questão do empacotamento, né? Veja que agora nós fomos para caldeiras horizontais e agora nós estamos, né, na segunda classificação, que é o empacotamento. Então, o empacotamento, se ela vai ter um tubo grande, ou um tubulão, ou 2 tubulões, por exemplo, ou até mais, ou sem tubulão, só feixe tubular de menor diâmetro. Então, a primeira caldeira que eu apresento para vocês é a caldeira de tubo único, Cornualha ou Cornovalha. Essas são as caldeiras aí realmente mais antigas. Basicamente, como é que funciona o princípio dela? Ela vai ter o vaso de pressão, que é a estrutura externa, onde você vai ter água, né, e vapor d'água. Então seria essa estrutura que nós temos aqui, ó. Essa estrutura aqui. Então seria aqui em pontilhado a gente vê a marcação da água, o nível de água. E aqui, essa região aqui, seria o tubulão, por onde vai escoar os meus flue gases em inglês, que é os gases de combustão, tá? Nessa região de entrada é posicionada uma grelha onde eu posso colocar aqui um combustível sólido. Esse realmente é um conceito antigo, gente. Isso está assim muito em desuso hoje, né? As caldeiras hoje, a gente vai ver ali na frente, as caldeiras compactas, elas raramente utilizam combustíveis sólidos, né? Mas isso aqui é como era antigamente e a gente ainda encontra hoje isso, tá? A gente ainda encontra. Principalmente porque caldeira é um troço caro, né? Então existem alguns lugares onde você ainda encontra esse tipo de operação, porque funciona, mas não é da forma mais eficiente e nem da melhor forma como poderia acontecer, né? Então nós posicionamos aqui o nosso, por exemplo, combustível sólido, nesse caso aqui, né?
realiza-se a queima, os gases de combustão avançam. Então isso aqui é uma vista frontal do nosso desenho, isso aqui seria uma vista lateral, né? Poderia até ter feito a marcação aqui da casca, ó, da carcaça, né? Esse aqui é o meu tubulão, ó, da caldeira Cornovale, isso aqui é o preenchimento de água. O nível de água está aqui. Então aqui eu tenho a queima, ele avança até o final, né? E depois o que acontece? Depois ele desce, ou melhor, ele chegando ao fundo aqui, ó, isso aqui é uma vista lateral agora. Não, desculpa, frontal. Tá um pouco confuso isso, né? Então tem a minha vista, frontal aqui, tá? Tenho meu combustível queimando, meus gases de combustão avançando. Se eu olhar de cima, então a minha top view aqui embaixo, ó, que eu estou vendo. O que eu vou enxergar? Meus gases de combustão avançando. Ao chegar aqui ao final, meus gases eles são deslocados para uma região lateral, para fora da estrutura da minha caldeira, mas dentro de uma estrutura montada geralmente de tijolo, né? De material refratário, de alvenaria, justamente para o objetivo de você isolar termicamente e dar uma boa condição estrutural para a minha caldeira. Tá? Que elas não são leves, né? São pesadas, preenchidas com água, preciso de uma estrutura boa, uma fundação boa para isso. Depois eu tenho esses meus gases escoando aqui. E por fim, se eu olhar na minha vista lateral aqui, ó, esses gases que escoaram por esses canais laterais, eles descem e escoam no fundo aqui em direção à chaminé. Essa região do fundo é a chaminé, da onde eles saem, tá certo? Então é assim que nós devemos olhar essa figura. Passagem no tubulão interno, saída, volta pelo lateral, já fora da caldeira, e depois ele retorna para frente por baixo. Por que é feita toda essa volta? É feita toda essa volta justamente para evitar perda de calor pelas paredes laterais da caldeira, ou minimizar, na verdade, né? Essa caldeira é uma caldeira antiga, né? Dentro da caldeira, o aproveitamento térmico, se nós não fizéssemos isso, seria apenas a troca de calor aqui com a água, tá? Então, ao fazer mais esses passes, entre aspas, né? Não é bem um passe, porque isso não está acontecendo dentro da caldeira, está acontecendo fora, eu estou isolando a minha caldeira, eu estou dificultando a perda de calor da água para o meio externo, tá? Por isso que é feito dessa forma. Pressão máxima de operação na faixa de 10 bar, capacidade de produção de vapor tipicamente menor a 6,5 toneladas a hora. Tá? Vantagens e desvantagens. Ela é muito simples, baixo custo de construção e manutenção, principalmente antigamente. Hoje, com os desenvolvimentos tecnológicos, hoje já está sendo até mais difícil, né? Você não tem caldeira nenhuma, vou mandar fazer e vou ter uma caldeira como essa, uma caldeira Cornovale como essa, já não fica tão vantajoso, né, quanto uma caldeira, por exemplo, caldeiras aí mais avançadas, né. As desvantagens: baixa produção de vapor, baixa pressão máxima de operação, né, desvantagens claras aqui, né. E uma outra desvantagem desse tipo de caldeira tem a ver com essa estrutura de alvenaria. Um ponto que é interessante destacar é com o fato de você ligar, esquentar, esfriar, liga, desliga a caldeira, você vai esquentando e esfriando todas as partes metálicas e essas partes de alvenaria e a interface entre elas, e com isso, ao longo do tempo, isso vai podendo gerar trincas e aberturas, e com a geração de aberturas ali você vai permitir a entrada e saída de ar em várias partes do meu sistema aqui, ó. E isso naturalmente afeta a tiragem do ar. É como se eu tivesse uma chaminé de uma churrasqueira que por algum motivo você começa a ter furos, né, ao longo da alvenaria, na lateral da chaminé, por exemplo, e aquilo ali permite que você entre ar frio ou saia, né? Então isso aí vai fatalmente afetar o processo de tiragem, vai prejudicar, né? E isso, por conseguinte, vai afetar a tua troca de calor aqui na caldeira também, né? Então vai cair a eficiência da caldeira com certeza. Caldeiras de tubo duplo. Então essa é uma evolução da caldeira Cornovale, as caldeiras Lancashire de tubo duplo. Então vocês veem aqui que a estrutura é muito parecida, né? Toda a estrutura de alvenaria, mas agora com 2 tubos, né? Então, ao você ter 2 tubos, existe uma vantagem lógica, você
aumenta a área de troca, consequentemente aumenta a capacidade de produção de vapor. Tá? Isso é uma das vantagens principais. Uma outra vantagem que se viu, é um avanço desse tipo de caldeira, é a utilização de tubos corrugados, né? Isso aumenta a área de troca e a resistência mecânica. Basicamente, que nós temos a estrutura do tubo. Então, se eu imaginar que eu tenho um tubulão colocado aqui, ó, né? Então, aqui vai ter a minha queima, meus gases de combustão passando por aqui. E aqui por fora tem a água. Opa! A água aqui, né? Então, o que acontece? Vou trocar calor aqui, né? Mas eu posso ter uma outra estrutura que seria um tubo corrugado. Então, a gente imagina que a gente faz um tubo assim, ó. Passa agora meus gases de combustão por aqui, a água por dentro e por fora também. Então, ao fazer isso, eu tenho algumas vantagens, tá? Uma vantagem é o aumento da área de troca, né? Então, para cada ao longo do comprimento, eu vou tendo mais área, né? Então, eu tenho maior capacidade de troca térmica. Outra questão aqui é que eu também, de certa forma, aumento a turbulência do escoamento, também intensifico mais a troca. E uma outra questão que acontece é estrutural. Quando eu tenho elementos, vamos botar entre aspas, sanfonados, dessa forma, uma parede sanfonada, eu consigo, esse material, essa estrutura mecânica, ela consegue absorver melhor questões de dilatação térmica provenientes de variações térmicas. Então eu tenho dilatação térmica, obviamente proveniente de variações de temperatura. Então esse troço dilata, comprime. Uma estrutura linear como essa, reta, ela é muito mais rígida, então muito mais suscetível a uma quebra, por exemplo, em algum ponto, do que uma estrutura como essa. Então a estrutura corrugada, ela confere melhoria térmica e mecânica da estrutura. Tá? Outra questão aqui, isso aqui é um exemplo, dessas Lancashire boilers, só para a gente ter uma ideia de uma small e de uma large. Então a gente está falando de dimensões aí na faixa de 5,5 metros de comprimento por 2 metros de diâmetro, e 9 metros de comprimento por 3 metros de diâmetro, só para você ter uma ideia, é algo realmente grande, não é pequeno. Saída, então, produção de vapor de 1,5 tonelada por hora, 6,5 toneladas por hora, pressões aí na faixa de 12 bar, A gente tem uma ideia aí. Aqui é um outro vídeo, e não vou colocar, depois acho que vocês podem ver o vídeo, eu posso disponibilizar. Algumas características dessa caldeira Lancashire, por elas terem então um grande volume de água. Então, tanto a Lancashire quanto a Cornuallia, que são caldeiras que têm apenas um tubulão ou 2 tubulões e não tem feixes de tubo dentro dela. Então a passagem de gás dentro dela é feita a partir de apenas um tubo ou 2 tubos, Então vamos pensar aqui numa Cornuallia. Então você tens um nível de líquido aqui, ou uma Lancashire, você tem algo assim, O que acontece? Você tem um grande volume de água, Dos dois casos. E quais são as consequências desse grande volume de água? O que isso traz para o teu sistema como consequência? Eu estou trazendo aqui 3 vantagens desse tipo desse volume de água. Uma delas é a alta tolerância a picos de demanda. Tá? Como você tem grande volume de água, o que acontece? Aqui em cima eu vou fazer a saída. Nós vamos ter uma válvula aqui e a minha aplicação. Então o que acontece? A minha aplicação aqui, conforme eu abro ou fecho essa válvula, eu vou estar demandando mais ou menos vapor. Tá certo? Então aqui eu tenho meu vapor. Tá? Como eu tenho um grande volume de água, imagine uma condição estabilizada de operação. Essa água está com uma pressão e temperatura. Ao abrir essa válvula e demandar mais vapor, eu tenho uma quantidade de energia armazenada nessa água aqui muito grande, porque ela está a uma alta pressão e temperatura. Então,
consequentemente eu tenho uma alta quantidade de energia armazenada e eu tenho uma alta capacidade de fornecimento de energia instantaneamente, caso eu tenha uma variação de demanda. Então é isso que eu quero colocar aqui. Ó. Isso, pela própria, é inerente à forma de operação dessa caldeira, né? Ou seja, não me requer que eu tenha grandes dispositivos de controle para que isso aconteça. É algo inerente desse grande volume de água aqui. Então isso pode ser visto como uma vantagem. Tá? Então não preciso necessariamente alimentar a caldeira com mais combustível para dar essa alta, para responder rapidamente esse aumento de demanda, né? Tá certo? Porque eu tenho um buffer aqui de energia nessa água, tá? Reduzida oscilação de nível. Outra questão é capacidade volumétrica elevada, como essa, né? Garante que o nível de água varie muito menos com grandes variações de taxa de produção de vapor ou de demanda, né? Então, principalmente útil nesses antigos formatos, né? E quando eu tinha poucos recursos para medição de nível. Então, a medição do nível, a gente vai ver em capítulos adiante, ele é muito importante, né? Muito importante aí numa caldeira, né? Por quê? É natural que esse nível aqui, né, não pode estar abaixo. Por exemplo, eu não posso deixar esse nível chegar aqui, tá? Porque eu vou estar expondo parte da minha tubulação onde eu tenho queima de combustível aqui dentro e eu não vou ter uma remoção adequada desse calor. Então essa temperatura da tubulação vai exceder muito, vai atingir níveis muito altos e eu coloco em risco, né, a explosão da minha caldeira, tá? E antigamente, como eu não tinha mecanismos sofisticados para o controle de nível, essa verificação era feita visualmente, né? Então, se eu tenho uma caldeira com grande volume e, por conseguinte, com grande área, a área se entende isso aqui, ó, uma superfície de interface líquido-vapor. À medida que eu tenho um aumento de uma demanda ou uma redução de uma demanda, como eu tenho uma alta área aqui, né? O que acontece? Esse nível não varia muito intensamente, né? Tá certo? Porque conservação da massa, né, ou definição de vazão, né? M ponto igual a ρ VA, né? Tá certo? Então, se eu tenho que essa minha área é grande, né? Quer dizer, então, que se o meu M ponto variar, tá certo? Quanto maior a minha área, menos sensível vai ser essa variação de nível aqui, né? Menos sensível vai ser essa variação de nível. Ou seja, melhor vai ser para o controle do processo, tá certo? Então isso aqui é algo também muito útil, né? Nesses conceitos mais antigos. Uma outra consequência dessa grande área de evaporação que nós temos aqui é o fato, também está associado, né? Então eu tenho uma grande área de evaporação aqui, é que como eu tenho uma área de evaporação elevada em relação a uma área reduzida, por uma mesma vazão, né? Por uma mesma vazão de produção de vapor, se eu tenho uma área maior, quer dizer, numa mesma condição ou com uma mesma densidade, né? A minha velocidade vai ser menor. A velocidade que é? A velocidade com que o meu líquido se desprende e vira vapor e vai embora. Ela é menor se eu tenho uma área maior aqui. Tá? E daí tu diz, tá, e daí? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quanto menor essa velocidade, mais tempo ou maior a chance de eu conseguir desprender alguma sujeira, algum material, resíduos, né? E até mesmo o maior tempo eu tenho de não arrastar uma gota de líquido que se desprenda aqui e que vá para frente. Tá? Em outras palavras, maior a chance de eu controlar a qualidade do vapor que vai adiante. Né? Eu não quero levar líquido adiante, eu não quero levar sujeira. Então é mais fácil, se eu tiver uma maior área, eu tenho uma melhor condição de filtrar, né? E impedir que avancem adiante do meu sistema materiais não desejados. Tá? Então é isso que está dito aqui, né? A taxa de evaporação por unidade de área torna-se mais baixa, como resultado, a velocidade do vapor que escoa pela planta também é baixa, permitindo melhor separação entre as fases e também de impurezas. Tá? Então,
São as três vantagens. Veja que são vantagens que são inerentes, então, ao fato de eu ter uma estrutura grande, né, e que vai de encontro realmente com as necessidades de mais antigamente, onde os processos eram menos controlados, você não tinha tanta possibilidade de controlar, né, essas questões de formas tecnológicas, né, eram controles assim mais visuais, tá certo? Bem, quanto à questão do empacotamento, nós temos ainda as caldeiras de feixe de tubos, multitubulares ou mistas. Então aqui o que a gente encontra? Essa caldeira aqui, veja que nós não temos tubulão. Agora é uma série de tubos de diâmetro menor, tá? E daí a minha câmara de combustão e a minha fornalha elas ficam externas, né? Então aqui é um outro exemplo aqui, ó, feita por baixo, né? Então eu faço a queima por fora e daí aqui na caldeira, na estrutura da caldeira, vai entrar só os gases de combustão. Tá? Qual que é a vantagem de eu ter esse tipo de estrutura? A vantagem é um pouco daquela vantagem da caldeira vertical, né? Eu tenho uma queima fora, eu posso trabalhar com volumes maiores, queimar combustíveis sólidos de baixo poder calorífico e eventualmente aqui até por isso que elas muitas vezes são chamadas de mistas. Eu posso ter uma extensão aqui para fora da caldeira, ó, onde eu tenho tubos de água, tubos de evaporação, né? Então eu posso ter uma parte aquatubular, né? Uma parede d'água aqui, ó, como está colocado. Essa figura foi tirada do livro do Baso, tá, gente? Então, quer dizer que eu já posso trabalhar até na formação de vapor aqui dentro dessas paredes d'água, mas também aqui dentro de uma estrutura flamotubular. Tá? Então essas são as caldeiras multitubulares ou mistas, certo? Por último, nós viemos aqui para as caldeiras compactas, ou escocesas, que essa aqui é como é atualmente. Né? Geralmente é as caldeiras prateleira aí que a gente fala, tá? Então incorpora uma única peça para todos os equipamentos. Então eu compro a caldeira, eu compro um pacote. Eu vou comprar a caldeira com a estrutura mecânica dela, né? Com um fecho tubular, com meu tubulão, com meu queimador, com quadro de comando, a eletrônica. Posso até comprar já com alguns equipamentos de controle, como manômetros, pressostatos, controlador de nível e etc. Né? Painel de comando. Então elas já saem prontas e vai precisar aí só de você ter uma tubulação de espera para drenagem, que a gente chama de blowdown, para remoção de particulados que não seja de interesse, né? Lama, que são impurezas da água às vezes, né? Você não quer impedir que vá para frente, linhas de vapor e etc, né? De alimentação de combustível. Então são caldeiras desenvolvidas para serem o mais compactos possível. Com isso você consegue reduzir a área, né, de instalação, o que reflete nos custos, certo? E também questões de material, não tem volumes muito grandes, então você confere altos graus de compactação, com isso altas áreas de troca numa área externa muito pequena. Com isso você consegue também balancear aquela questão que a gente tinha falado, né, de pressão de operação com taxa de geração de vapor, né? Não trabalhar com pressões tão baixas, mas também trabalhar com uma taxa de geração de vapor suficiente. Quanto maior o empacotamento, menores são as perdas para o ambiente, mais eficiente é a caldeira. Lógico, né? Então a gente gera vapor aqui, queima o combustível, já troca calor com a água. Aqui eu vou ter os tubos onde eu vou eventualmente passar de novo o meu vapor e eventualmente passar de novo meus gases de combustão. Isso tudo vai estar trocando com a água, porque isso tudo acontece dentro da caldeira e não mais numa estrutura de alvenaria, como a gente falou antes, né? Então eu estou aproveitando, não estou só isolando a minha caldeira como tinha antes, né? Antes era usada para isolar, agora eu uso de fato para aquecer a água. Então eu acabo aumentando a eficiência da minha caldeira. Então tem câmara de combustão, câmara posterior de retorno, fecho tubular, câmara posterior de retorno, desculpa, fecho tubular e câmara frontal. Então as produções de vapor aí dessas caldeiras na faixa de 15 toneladas a hora, mas pode chegar a valores, até como a gente falou antes, né, até 30 toneladas a hora. As pressões podem ser mais elevadas, na ordem de 20 bar. Elas possuem menos volume de água agora, né? Porque elas são menores, mais compactas. Então tudo que a gente falou de vantagem das caldeiras Cornualha e Lancashire
elas são desvantagens na perspectiva dessa caldeira. Por outro lado, nós temos as vantagens de aumento de eficiência. E com o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de controle de segurança, nós conseguimos atender essas desvantagens hoje, né? Suprir, nós conseguimos vencer essas desvantagens que seriam inerentes do fato de você ter pouco volume, né? Então, assim, quais seriam elas as desvantagens? Não possuem a mesma disponibilidade de energia para atender grandes variações de demanda instantaneamente, de fato não tem, porque vai trabalhar com níveis de água com volumes menores, então você vai ter menos energia. O controle de nível precisa ser mais sofisticado, então vou precisar aí, eventualmente, com um sistema controlado, né, para controlar esse nível, não mais um sensor de nível visual, né. Pode até ter por arredondamento, né, questões de você tem mais de um sistema de controle, né? Então, o controle visual também, eventualmente você vai ter também, né? Separação de fases, redundância, desculpa, a palavra que eu queria era esse, né? Sistemas de redundância, não arredondamento, tá? Separação de fases também é dificultada, pois a área de superfície de vapor é menor. Isso também é contornado atualmente por dispositivos de controle, né? Então lá quando eu tinha grandes volumes e grandes áreas, aqui eu vou ter áreas menores, consequentemente as velocidades com que o líquido muda de vapor, de fase para vapor, também são maiores. Isso acaba arrastando maior material particulado, arrastando gotas de líquido para frente. Então, se eu não tiver sistemas que façam esse controle, para minimizar isso, eu eventualmente posso ter falhas, né, na operação da minha caldeira, né, e levar um conteúdo de vapor não da forma que eu queria para a minha aplicação. Quanto ao número de passes, a minha caldeira pode ser de passe único. Então, passe único é a Cornualha ou a Lancashire. É o único passe, né? Ela daqui vai para o final e sai na minha chaminé. Caldeiras de passe duplo. Tubulão, retorna, segundo passe aqui no fecho tubular, por exemplo, e sai pela chaminé. Passe triplo, então é uma coisa meio lógica, né? Tubulão, segundo passe, passe triplo. Aí assim por diante você poderia pensar, quarto passe, quinto passe. Aí aqui não, porque também o que importa aqui é o custo-benefício, né? É lógico que quanto mais área de troca você tiver aqui dentro, maior número de passes, mais calor você vai trocar. E para você, claro, do ponto de vista energético, o bom é sempre a menor temperatura de saída da chaminé, para você aproveitar a maior quantidade de calor. Claro que tem que tomar alguns cuidados com relação a que nós vamos ver mais adiante, tá? Não vou falar agora. Mas veja basicamente aqui, ó, do primeiro para o segundo passe, que tem uma tabelinha, ó, o primeiro passe, que seria aqui dentro da fornalha, né? Meu tubulão tem uma área de 11 metros quadrados, temperatura na faixa de 1600. Esse tubulão troca 65% de todo o calor da caldeira. Depois do segundo passe, 43 metros quadrados, temperatura de 400, troca 25%. Veja que vai aumentando a área cada vez mais de cada um desses segmentos, só que a temperatura vai caindo naturalmente, né? E eu vou tendo menos potencial de troca. Então, para cada quantidade de material que eu adiciono, ele vai sendo menos efetivo na troca. Então, por isso que tem que fazer uma análise de engenharia para verificar se vale a pena mesmo. Então, comumente, no máximo 3 passos é o que a gente vai encontrar aí, tá? Quanto à questão da câmara de retorno, acho que a nossa última classificação aqui, ela pode ser de fundo seco ou de fundo úmido, tá? Então, de fundo seco, como a gente vê aqui, eu tenho os gases de combustão aqui na minha fornalha, agora aqui no tubulão, queimou, fez a volta aqui e voltou no segundo passe, né? Então veja, fundo seco porque essa parte da estrutura aqui está em contato com os gases de combustão, e isso daqui, essa volta que os gases de combustão estão fazendo aqui, essa energia ela não está sendo usada para gerar vapor, né? Então, se não tiver um sistema bem isolado aqui, eu vou até perder essa energia, né? Então, deixam a câmara de combustão, são defletidos por uma parede de revestimento refratário, que seria isso, na parte posterior da caldeira. As de fundo úmido, como o nome já diz, eu faço essa inversão aqui, né? Esse fundo, mas isso aqui imerso numa estrutura com água. Então, eu aproveito esse conteúdo energético desse gás que está fazendo a volta aqui no fundo, tá? Então, consequentemente, a minha eficiência aumenta, né? Nesse tipo de caldeira. Então, porque eu também tenho uma área de transferência de calor ali, tá? Aqui tem um outro vídeo
que mostra aí os componentes da caldeira. É bem legal esse vídeo, depois vocês dão uma olhada neles. Para fechar a parte de caldeiras flamotubulares, vou fazer um resumo então das vantagens e desvantagens das aplicações desse tipo de caldeira. Tá? Então, vantagens. A caldeira pode ser adquirida como unidade completa, pré-montada, necessitando apenas de fundação, linha de vapor, água, blowdown, conexão elétrica e painel de controle. Então, isso aqui está muito associado com as caldeiras compactas, né? Então isso é uma vantagem, porque se a gente for comparar principalmente com as caldeiras aquatubulares em grandes instalações, né? Caldeiras montadas em campo, então isso é bem mais complicado, né? Você tem que comprar componente por componente, prever todas as etapas de montagem, então certamente a incomodação é bem maior. Então, isso é uma das vantagens de caldeiras flamotubulares compactas. Simplicidade na realocação de caldeiras compactas quando necessário. Então, como é uma estrutura única, se eu precisar eventualmente ter que mudar para uma outra sala de máquinas ou precisar dobrar a capacidade de geração de vapor, eu posso colocar mais uma do lado, em paralelo, né, coisa desse tipo. Então é mais modular, né, esse tipo de caldeira. Caldeiras flamotubulares apresentam tipicamente volumes elevados de água na condição de saturação, com uma quantidade substancial de energia armazenada, sendo capaz de suprir rapidamente demandas inesperadas de produção durante um intervalo de tempo. Isso aqui a gente já falou bastante, né? Isso aqui é uma vantagem em relação às caldeiras aquatubulares, que nós vamos ver depois. Construção e manutenção simples, perfeito. Comparado às caldeiras aquatubulares, de fato, construção e manutenção é simples, né? Uma das questões críticas de manutenção é a passagem de água por dentro de tubo. Aqui as águas não passam por dentro de tubo, passa por fora. O fato de passar por fora e o fato também da incrustação está muito associada com a água, né? Quando eu passo água por dentro de um tubo, a tendência de incrustar ali é maior, né? Então isso com certeza é uma dor de cabeça para a questão de manutenção. Então aqui nesse caso isso não acontece, né? Então é uma vantagem do ponto de vista de manutenção. Outra questão é que as pressões também são baixas, né? Então os equipamentos utilizados para controle de pressão não precisam ser tão sofisticados, são mais simples, né? E também as questões de manutenção, as pressões são mais baixas, né? Desvantagens. Mesmo com alto empacotamento, a gente tem um limite de produção de vapor aí relativamente baixo, né? Você não vai encontrar a caldeira flamotubular com capacidade de geração de vapor acima de 30 toneladas a hora, né? Em geral, de vapor saturado. Pode ter de vapor superaquecido também, mas a gente vê bastante vapor saturado. Se vazões maiores forem necessários, é obrigatório a instalação de várias caldeiras. Devido à sua característica construtiva, está limitada a pressões de operações intermediárias. A gente já falou bastante, né? Até mostrou por que isso acontece. E uma outra desvantagem é a elevada inércia térmica, tempo de liga, né, e mudança de condição de operação. Ou seja, como ela tem uma quantidade de volume, né, um volume de água acumulado maior do que, por exemplo, uma caldeira aquatubular equivalente, ela demora mais para ligar e para quando você precisa alterar a condição de operação. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma quantidade de energia armazenada, consegue fornecer, né, a gente falou, essa energia prontamente, sem necessidade de uma colocação de combustível, uma reposição de combustível naquela velocidade para atender. Ao mesmo tempo, toda vez que você vai ligar essa caldeira, vai operar ela, ou desligar também, né? Vai operar, então os transientes dela são muito mais lentos, né? Aplicações comerciais, hospitais, lavanderias, hotéis, industriais de pequeno e médio porte. Então, caldeiras utilizadas aí, como eu falei, pouco para geração de energia, né? Mas muito para realmente gerar vapor para os vários processos comerciais e industriais também, tá? Principalmente de pequeno e médio porte. Tá ok, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Acabou ficando um vídeo grande, mas eu acho que tem bastante informação legal aí para pensar a respeito, né? E se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para a gente conversar lá pelo nosso fórum, né? Ou até para nas aulas síncronas também conversar um pouco, tá bem? Obrigado então e até o próximo vídeo que vai ser sobre caldeiras aquatubulares.